pessoal, que Deus abençoe vocês nesse dia, amém? Passando aqui para compartilhar mais uma pérola, e essa pérola está no livro de Josué, capítulo 7 e 8. Então, gente, quando eu comecei a meditar sobre esses capítulos, Deus falou muito comigo, e eu tô aqui para te perguntar, você já passou por alguma batalha na sua vida? Claro que sim, né? Todos nós passamos, estamos passando ou ainda passaremos por algum tipo de luta, algum tipo de batalha, né? E muitas vezes o que acontece? Algumas vezes a gente sai derrotados, algumas vezes a gente tem grandes conquistas, saímos aprovados nessa batalha, mas muitas vezes a gente sai derrotado, humilhados, tristes, porque não conseguimos alcançar a vitória. E aí nessa passagem de Josué, capítulo 7, Deus me ensinou mais uma dica de beleza para todos nós, sobre o que aconteceu com Josué, Israel de Deus, ao enfrentar uma batalha. E o que aconteceu ali, gente? Em Josué 6, você vê Israel de Deus vencendo Jericó, tendo uma grande vitória. E logo em seguida eles iam participar de uma nova batalha. E essa batalha seria contra a cidade de Ai. E aí o que aconteceu? Lá diz que Josué enviou alguns homens à cidade de Ai. E os homens voltaram com reporte dizendo que tá tudo bem, a cidade é pequena, a gente não precisa mandar um grande exército. E lá diz que Josué concordou com aquilo que os espias tinham falado e enviou só 3.000 homens. E o que aconteceu? Eles tiveram uma derrota. Eles foram derrotados pelos seus inimigos, envergonhados, humilhados. E aquilo mexeu muito com Josué. Lá diz que Josué foi até a presença do Senhor e prostrado ali, clamou ao Senhor. Disse, Senhor, o que está acontecendo? Né? O Senhor não está com a gente, o que aconteceu? É o teu nome que está em jogo, Senhor. Né? Nós temos propagado o teu nome com as grandes vitórias e agora nós fomos envergonhados. E aí o Senhor respondeu para ele, por que? No 7:10 diz assim, levanta-te, por que você está prostrado com o seu rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança. Lá o Senhor falou para ele, né? Ele em seguida diz, dispõe-te, santifica o povo para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Os vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Aí ele prostrado ali naquele lugar, clamando ao Senhor, o Senhor respondeu, se levanta, Josué, tá bom de clamar, vamos fazer algo. Tá na hora de botar em prática o que você tem aprendido. Você agora me buscou e eu vou lhe ensinar, eu vou lhe dizer o que você tem que fazer. Tem pecado no meio do povo e vocês precisam se purificar. Vocês precisam limpar o arraial para que eu volte a ter comunhão com vocês e vocês alcancem a vitória. Porque se vocês não se purificarem, não se livrarem das coisas condenadas, não parar de me desobedecer, porque eles receberam um direcionamento de Deus para não pegar as coisas condenadas que tinha, né, lá em Jericó. E aí Acã, que depois de um tempo foi descoberto, né, quando Deus revelou tudo para Josué como ele deveria fazer, ele buscou no povo dele e descobriu que tinha sido Acã e que estava na casa dele as coisas condenadas. E Josué se levantou, né, purificou, tirou todas aquelas coisas condenadas que estavam ali escondidas, né, queimou tudo, matou o causador do problema, do pecado, e voltou a ter comunhão com Deus. E aí logo no 8 você vê em seguida o Senhor voltando para Josué e dizendo, Josué, agora você está pronto, volta lá em Ai, que agora eu vou lhe dar a vitória. E assim o Senhor fez. E o ensinamento que o Senhor deixou para mim, né, a começar, foi que quando Josué soube que tinha perdido, ele foi lá e se prostrou diante do Senhor e o Senhor revelou para ele. E aí, gente, o que Deus falou comigo é, quando a gente busca Ele, Ele nos responde. Se Josué tivesse pedido antes de enviar
os homens, os espias para sondar. E se Josué tivesse buscado ao Senhor, clamado na mesma intensidade que ele clamou ali depois da derrota, o Senhor tinha advertido ele, tinha dito: ó, Josué, eu quero te dar a vitória, mas você precisa santificar o povo, você precisa se livrar das coisas condenadas, e aí eu vou à frente dessa batalha. Só que Josué só buscou ao Senhor no final, quando foi derrotado. E muitas vezes a gente, nas nossas vidas, a gente busca o Senhor só na hora da prova, da derrota, não antes, né? Porque antes o Senhor vai nos direcionar, vai nos guiar. Então, assim, eu vi que ele poderia ter evitado essa derrota se ele tivesse, antes de entrar naquela batalha, ter clamado ao Senhor e o Senhor tivesse revelado para ele, e ele tivesse purificado, e aí o Senhor iria com ele contra Ai, e na primeira ele venceria. Isso marcou muito, né, para mim. Foi um grande ensinamento de a gente buscar ao Senhor, não só nas grandes coisas ou depois que a gente foi derrotado, mas a gente deve buscar a direção do Senhor, clamar a Ele quando a gente tiver que decidir qualquer coisa, porque Ele é o mais interessado em nos abençoar. Ele quer nos guiar, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos dar a vitória, gente. Deus se alegra com a nossa alegria, Deus se alegra com as nossas vitórias, amém? Então Deus falou também comigo sobre a desobediência. Acã, que estava ali junto com Israel de Deus, viu a grande vitória que o Senhor deu, em Jericó. E aí Deus tinha dado um direcionamento: não pegue as coisas condenadas. E aí, gente, o que aconteceu? Acã caiu em tentação. Ele viu aquelas coisas, chamou a atenção aos olhos dele, aquele ouro, aquela prata, aquela capa. E aquilo foi muito mais atraente para ele do que agradar ao Senhor, do que estar na presença do Senhor. E grande foi a consequência, porque ele pecou e por causa do pecado dele, a nação sofreu, Eles perderam uma batalha. E muitas vezes a gente desobedece, porque a gente coloca os nossos olhos mais nas coisas terrenas do que no Senhor. E aí a gente cai, a gente peca, e a gente não traz prejuízo só pra gente, não. Quando a gente desobedece ao Senhor, o direcionamento de Deus, a gente traz consequências ruins para nós e para quem está ao nosso redor. Acã pecou e trouxe juízo sobre ele e sobre todos que estavam ali com ele. Então, que em nome de Jesus a gente tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aquele que foi obediente, lá diz que ele foi obediente ao Pai em todo o tempo, até a morte de cruz. E por causa da obediência dele, ele foi glorificado, está no céu, trouxe vida para nós, trouxe perdão, ele nos religou ao Pai e hoje temos vida por causa da obediência dele. Que em nome de Jesus a gente tenha esse coração obediente, que a gente seja esses que traz vida por onde a gente passar, traz bênçãos por onde a gente passar. E que a gente se lembre que a desobediência, ela traz juízo, ela traz consequências. Aquilo que a gente semear, gente, a gente vai colher. Amém? Que Deus abençoe vocês, nos capacite a mim e a você a termos um coração obediente em todo o tempo. E a gente se lembre, sempre buscar a face do Senhor antes de qualquer decisão, porque eu sei que o Senhor vai nos guiar e vai nos dar vitória. Amém?